Sim, hoje nesse canal a gente vai falar sobre a saga que deixou todo mundo com medo de andar de avião. Então apertem os cintos porque hoje a gente vai falar sobre Premonição. E a gente vai falar sobre todos os filmes. O primeiro filme de Premonição saiu nos anos 2000 e já veio pra deixar todo mundo com o cabelo em pé. Porque esse filme aqui se trata de um acidente insano de avião, onde os sobreviventes têm que fugir da morte. Mas todos eles vão ter que encarar ela uma hora ou outra. E esses filmes nos trouxeram cenas absurdas de insanas, onde não tem condição de ser real. Muitas delas não tem condição de ser real, mas quem tem brioco tem medo. E eu mesmo nunca vou andar de avião, nem vou ficar atrás de um caminhão que tá transportando madeira no meio da estrada, e nem vou fazer cirurgia no olho, porque eu já vi que tudo isso aqui tem como dar errado. E do jeito que eu faço errado, comigo vai dar errado com certeza. Mas antes de começar a falar dessa saga, eu tenho dois avisos. O primeiro é que eu vou deixar aqui nos cards uma playlist com filme de suspense aqui no canal. Então se tu gosta de vídeos como esse, clica na playlist e seja feliz. E o segundo é o mesmo de sempre. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada do que vem por aí. Dito isso, um bom vídeo a todos. É você, Satanás? Essa jornada aqui começa com uma turma de escola que tá indo viajar pra Paris, pra ter umas férias de boa. Então, um a um os alunos vão chegando, e coisas estranhas começam a acontecer. Tem até uma hora que vários voos são cancelados juntos, e isso só deixa a gente com a orelha mais em pé. Então, depois do Alex ir no banheiro, soltar um barro com um amigo dele, todos eles começam a embarcar. Então começa o voo, e aí começa a dar merda, turbulência, explosão, e nisso... todo mundo morreu! Acabou. Mas tudo isso aqui não passava de uma visão do Alex, que obviamente ficou desesperado, maluco, e disse que ele não quer jogar no Vasco, e depois fez um escândalo, e ele foi expulso do avião, junto com os amigos. E é óbvio que isso aqui causa uma discussão desgraçada, porque a galera foi expulsa do avião, e eles queriam muito viajar, e é claro que se alguém diz hoje em dia que o avião vai cair, tu já fica com medo. Mas todo mundo tem medo por causa desse filme, então como esse filme não tinha sido lançado ainda, as pessoas não iam ter medo. Então elas queriam ficar no avião. Mas quando o Alex tá caindo na porrada com o colega dele, do nada, o avião explode. Eu tô passada, chocada. E todo mundo fica com cara de merda encarando o Alex como se ele fosse um vidente, um bruxo, um maluco, uma parada assim. E meio que parece que ele é um bruxo, né? Parece que ele é um vidente, porque o avião acabou de explodir na frente de todo mundo. Depois disso ele é interrogado pela FBI, porque, né, como é que um cara diz que o avião vai explodir, vai cair, e ele realmente cai. Mas como ele é branco, ele é liberado. Crítica social foda. Então a vida continua, né, pra quem tá vivo. O Alex fica tristão, porque toda a turma dele morreu, e como ele saiu do avião, ele pensa que ele podia ter salvo todo mundo. Mas ele fez o que tava, né? Ele saiu gritando que nem um maluco, falando que o avião vai cair, bora embora, bora embora, bora embora, mas ninguém acreditou. E agora todo mundo acha que ele é um bruxo, que ele é um maluco. E aqui nós temos a Claire, que saiu do avião porque ela acreditou no Alex. E ela agradece pra ele, fala, pô, muito obrigado por ter salvado a minha vida, e ela é muito gente fina com ele. Então um dos amigos do Alex, o Todd, ele tá de boa na casa dele, e coisas estranhas começam a acontecer. E é como se tivesse uma entidade tramando pra matar ele, sem deixar rastros, porque na verdade é exatamente isso que tá acontecendo. E essa cena aqui dá muita agonia, porque toda hora tu acha que vai acontecer alguma coisa pra ele morrer. Tem água no chão, tu acha que ele vai escorregar, ele pega a tesoura, tu acha que ele vai acabar se furando, mas no final, ele tem uma morte muito pior, porque ele acaba sendo enforcado por uma corda de um varal que tem no banheiro. E nisso o Alex meio que tem um aviso, porque ele vê o nome do Todd e ele vai lá pra casa do Todd. E pela segunda vez, o Alex presencia uma tragédia. E o FBI vê ele lá, mas tudo bem, ele não dá muita importância pra isso no momento. Depois disso, o Alex vai falar com a Claire, e os dois começam a conversar sobre tudo que aconteceu, e do nada a Claire tá afim dele. Porque sim. O cara ser bonito é foda, ser bonito é foda. E aí o Alex fala pra Claire que ele acha que todo mundo que se salvou vai acabar morrendo, de um jeito ou de outro. E depois os dois decidem ir no necrotério pra ver o Todd. Chegando lá, eles dão de cara com um homem muito estranho, que fala de um jeito misterioso, e dá a entender que o Alex enganou a morte por um tempo, mas ele não vai conseguir fugir pra sempre. Porque tudo que acontece é um esquema que a morte tá fazendo pra poder levar todas as pessoas. E o cara do necrotério acaba a conversa dizendo isso. Vejo você em breve. Dois colegas da turma do Alex aparecem e todo mundo começa a discutir. E no meio disso, a Terry acaba sendo atropelada. Pode morrer. E foi Sal. Mais uma das pessoas que estava no avião acabou morrendo. Depois disso, o Alex fica muito encucado e ele acaba descobrindo a ordem que as pessoas vão morrer. E a próxima é a senhora Newton. E o Alex vai na casa da mulher de noite e obviamente ela fica morrendo de medo, porque toda hora que ele aparece acontece alguma merda. Aí ela liga pra FBI, os caras interrogam o Alex de novo, mas de novo ele é solto. E no meio disso, a senhora Newton tem a pior morte de todas. Ela tem um acidente doméstico lá com umas facas e a casa dela explode. E o Alex tá lá de novo e ele saiu correndo. E só agora realmente ele tá na mira da FBI. Depois disso, todos os sobreviventes se encontram e ficam discutindo sobre quem vai ser o próximo, quem é que vai morrer agora e tal. E o Carter que tá dirigindo mete o dane. Você fala, pô, se eu vou morrer mesmo, não tô nem aí, eu vou morrer do jeito que eu quiser. E ele começa a dirigir que nem um maluco. E ele para em cima de um trilho do trem. E é claro que isso aqui é uma péssima ideia. E todo mundo fica com medo e causa um alvoroço do cacete. Mas aí o Carter decide que ele não quer mais morrer. Ele tenta sair, mas ele fica preso e o Alex ajuda ele. E quem acaba morrendo aqui é o Stifler. E a reação da galera é a pior possível. Tipo, o Alex fica gritando, pô, descobri o esquema, eu salvei o Carter, e agora, pra
próxima pessoa não vai mais ser ele. E ele fica, tipo, muito animado com essa descoberta. Como se não tivesse um amigo deles morto na frente deles. E aí? Você é doido? Então, como o próximo vai ser o Alex, ele se tranca em uma cabana, que é a prova de tudo. Ele tira todos os perigos da cabana e fica na tranquilidade. Até que depois ele se lembra que na visão ele trocou de lugar. Então, ele não é o próximo, e sim a Claire. Agora deu caralho mesmo, viu? Então ele corre pra tentar salvar ela, e a Claire tá lá se lascando inteira. Tipo, acontece um bocado de situação e ela acaba presa dentro de um carro, com um fio de energia batendo no carro. E o Alex diz que ele vai se sacrificar pra salvar ela, e ele pega o cabo na mão, e por algum motivo misterioso, ele não morre. E tudo fica na mais bendita paz. E 6 meses depois, eles vão viajar de avião, coisa que eu jamais faria. Eu nunca mais botaria o pé no avião se eu tivesse passado por tudo que eles passaram. E eles realmente vão viajar, e eles conhecem Paris. E depois de tudo, o Alex fica questionando por que ele não morreu. E ele até leva o papel da ordem das mortes no bolso, 6 meses depois. Esse cara tá maluco. E aí ele fica se questionando, pô, se era a mesma vez dele de morrer, por que ele não morreu? E o Carter começa a brincar com isso. Ele começa a encher o saco falando, realmente, eu acho que tu vai morrer mesmo. E depois disso começa a acontecer um bocado de coisa impossível de acontecer. E o filme termina com a morte do Carter, mostrando que realmente a morte ainda tá atrás deles. E no segundo filme todo mundo vai se lascar. É você, Satanás. Esse filme aqui começa com a nossa protagonista, a Kimberly, que tá indo viajar com seus amigos. E em 5 minutos de filme, coisas estranhas começam a acontecer. E como a gente já sabe como esse filme funciona, toda essa galera que tá aqui no carro vai se envolver num acidente. E tem até uma criança que tá anunciando o que vai acontecer. Você vai morrer. E aí começa a dar merda. Um tronco de árvore cai, mata um policial, joga a moto, capota o carro, resumo da ópera. Todo mundo morreu. E tudo isso aqui não passa de uma visão da Kimberly, que obviamente fica agoniado com isso daqui, fica perplexa. E ela vê todas as coisas começarem a se repetir. Então ela pega o carro e interdita a estrada, que é a melhor coisa que ela pode fazer. Porque assim, se eu tivesse uma visão dessa, eu nem dirigia mais, pô. Eu saía do carro e saía correndo pra casa. Ainda mais depois do que aconteceu no primeiro filme. E nesse filme aqui, todo mundo sabe o que aconteceu com aquele avião. E que teve um menino que falava que tinha visões e tudo mais. Então a Kimberly tá 100% certa nessa situação. O policial, que é o primeiro a morrer, aparece e pergunta pra Kimberly por que ela fez essa merda, né? Por que ela interditou a estrada. Ela conta pro policial que ela teve uma visão e que todo mundo vai morrer. E ele não acredita de primeira, obviamente. Mas depois passa um caminhão e explode tudo. E aí ele começa a acreditar um pouco mais. Então, sem mais nem menos, o caminhão bate no carro que a Kimberly tava dirigindo e leva todos os amigos dela pro Vasco. E isso aqui me pegou de surpresa, porque eu achei que essa galera aqui que ia ser a turma do filme. Mas aqui eles já foram embora, então adeus. A Kimberly fica desesperada e a câmera começa a girar loucamente ao redor dela. Então todo mundo vai pra delegacia e todo mundo que tá na delegacia tá mordidão. Tipo assim, dane-se quem morreu. Eu tô vivo, eu quero mais que todo mundo se exploda mesmo. E o pessoal se explodiu, né? Eu quero ir pra casa, eu quero ver o jogo do Mengão. Mas o dia você vai falar com a Kimberly e ela diz que ela teve uma premonição. Então o Eugene começa a fazer um monólogo contando todo o primeiro filme pra gente. Falando do cara que teve uma visão, que ele saiu, que todos os amigos dele foram mortos, que eles foram perseguidos pela morte, pra no final dizer que isso tudo é uma besteira. E aqui todo mundo fica meio desconfiado. Tem uns que acreditam, outros não, mas o pessoal fica meio desconfiado. Mas enfim, todo mundo é liberado. A Kimberly volta pra casa e fica sentindo um mau pressentimento, como se algo ruim fosse acontecer. Outra coisa ruim, né? Porque já aconteceu algo ruim. Então aqui a gente chega na casa do Ivan. E ele vai já mostrando pra gente que ele não precisa da ajuda da morte pra sofrer acidente. E esse cara aqui ganhou na loteria. E ao invés de, sei lá, comprar uma casa maior, comprar uma comida bacana, ele fica comendo macarrão, que ele até joga pela janela. E aí ele tá morando no mesmo lugar, mano. E dane-se. Ele comprou a porcaria de um relógio e um anel de ouro. E esse anel de ouro cai dentro da pia, que tem um triturador. E o otário mete a mão que tá com o relógio no buraco. E o que acontece? A mão dele fica presa. Você é burro? E como tinha dado uma merda antes lá, o apartamento começa a pegar fogo. Mas no final dá tudo certo, porque aconteceu um milagre, ele conseguiu se soltar e sair pela janela. Mas aí teve o macarrão que ele jogou pela janela. E pois é, ele escorrega no macarrão e como esse aqui é o filme da premonição, ele vai de base. E morreu. O policial tá pesquisando sobre o Alec, que foi um sobrevivente do filme passado. E aqui a gente descobre que ele sobreviveu a uma descarga elétrica pra morrer pra porcaria num tijolo. Todo mundo tá assistindo o noticiário, que tá dando a notícia do engavetamento. E logo em seguida, o noticiário anuncia a morte do Ivan. E todo mundo que tá assistindo já fica em choque por causa do que a Kimberly falou. A Kimberly faz uma pesquisa na internet e ela acha a Claire. E a Claire tá numa clínica psiquiátrica, numa sala totalmente segura, porque ela acha que ela pode morrer a qualquer momento. E assim, eu quero dizer que eu acredito que qualquer pessoa que passasse por tudo isso que ela passou ia acabar desse jeito, com medo até da própria sombra. Porque, né, ela viu todo mundo morrer e o namorado dela morreu pra um tijolo. Nessa conversa, a Claire explica toda a trama do filme e ela diz que todo mundo vai morrer mesmo. Mas o que me deixa muito revoltado nessa cena é que a Kimberly enche o saco da Claire, dizendo, pô, tu tem uma responsabilidade, pô, tu tem que ajudar a gente. E a Claire diz, não, pô, eu não vou sair daqui, tá maluco, eu vou morrer. Mas a Kimberly realmente faz parecer que a Claire é uma pessoa ruim porque ela não quer morrer por um bando de gente desconhecida. E mostra até um cotoco pra ela. Eu não consigo acreditar na audácia dessa desgraçada, mano. E aqui já tá na hora da morte levar mais um. E esse aqui é o Tim, que tá indo no dentista. E quando ele chega lá, o Nemo fica preso num tubo do aquário. E dentro da sala do dentista, o dentista fica se assustando com um bocado de pombo que fica batendo na janela
canela dele, e mesmo assim, ele quer enfiar uma anestesia gigante na boca do cara. Já avisei que vai dar merda isso. E essa cena inteira é cheia de tensão. Tu acha que ele vai morrer a qualquer momento, mas ela serviu só pra distrair a gente, porque ele morre esmagado por uma placa de vidro. Faleceu. E assim, eu só acho que alguém que tá trabalhando na construção vai ser preso, porque isso aqui vai cair na culpa de alguém. E infelizmente, a Claire sai da clínica e vai ajudar esse bando de desconhecidos. E ela leva todo mundo pra falar com aquele cara que trabalhava no necrotério no primeiro filme, e aquele tá doidão, mano. Morto. Mas ainda fresco. E ele diz que se tiver um nascimento dentro da lista de pessoas que vão morrer, isso pode invalidar a morte. Em outras palavras, alguém tem que engravidar. E como isso aqui é um filme, tem uma mulher no meio deles que tá grávida. E a Kimberly tem uma visão e diz que a grávida tá em perigo e que eles têm que achar ela. E como o policial é um policial, ele dá um jeito de encontrar a mulher. Todo mundo se encontra no apartamento do policial e a Kimberly diz que todo mundo vai morrer. O pessoal decide ficar junto e tentar se cuidar o máximo que der, pra eles poderem não morrer. Mas a mãe do Tim diz que ela vai embora porque o filho dela morreu, então, né? Dane-se. E o maluco do Eugene também vai. Quando ele chega no elevador, tem um velho maluco que tenta cheirar o cangote da Nora e o cabelo dela acaba preso num gancho dos manequins e ela acaba com a cabeça presa no elevador. E o final disso vocês já sabem. E morreu. O Eugene fica desesperado, ele pega a arma do policial, tenta se matar, mas ele não consegue porque ainda não é a hora dele. E depois disso tudo, eles vão procurar a grávida. E eu não sei como eles conseguiram sair do apartamento do jeito tão fácil, porque uma pessoa foi decapitada na porta do elevador. E pô, a mulher tava com eles 10 minutos antes dela morrer. E o Eugene tava dentro do elevador. Então, sei lá, ninguém tem que dar um depoimento aí, não. A bolsa da grávida estoura e ela vai correndo pro hospital. Dentro do carro, todo mundo conversa e eles descobrem que a vida deles está relacionada ao voo 180. Tipo, todos eles estão vivos por causa de coisas que aconteceram com os sobreviventes. Então tá tudo relacionado. Como se, pelos fatos dos sobreviventes terem sobrevivido, eles fizeram outras pessoas viverem. E agora a morte tá tentando ajeitar tudo, matando todo mundo. Aí eles sofrem um acidente, o Eugene se lasca e vai pro hospital, e a Kate fica presa no carro. E aí os bombeiros vão resgatar ela. E olha essa porcaria aqui, pontiaguda. Sim, é isso mesmo. Ela fica com a cabeça na frente desse negócio aqui, como se não fosse perigoso, e o bombeiro também não diz nada, porque ele é um péssimo bombeiro, e ele dá uma batida e aciona o airbag do carro e ela vai direto pro Vascão. E esse bombeiro aqui foi preso, porque ele simplesmente foi resgatar uma mulher e acabou matando ela. E esse carro explode e a cerca pega no Rory e é sal pra ele também. E a morte começa a sacanear o Eugene. Tipo, ela tira os cabos de oxigênio, ela fecha tudo e descamba total aqui, pô. Tem uma assombração que tá no quarto do cara sacaneando ele. Os três chegam no hospital e a Claire vai procurar o Eugene. E o policial e a Kimberly vão atrás da grávida. Então o bebê finalmente nasce e todo mundo fica salvo. É mentira! Mas aí a Kimberly vê que a grávida ia sobreviver ao acidente, então tá todo mundo lascado de novo, e aqui acontece a maior injustiça do mundo. A Claire abre a porta do quarto e tem uma explosão. Então sim, o Eugene morreu e a Claire também. Não! Não! E aqui a Kimberly acha que ela tem que morrer pra fazer a morte não matar eles. Então ela pega a Vance e joga no lago, e no final dá tudo certo porque a Kimberly é ressuscitada e isso faz a morte parar. E o desgraçado do policial tem a coragem de falar que eles conseguiram. Irmão, morreu todo mundo. Eles não conseguiram nada, pô. Todo mundo morreu, bicho. E depois de muito tempo, os dois estão num churrasco, tranquilo, e a mãe do menino diz que ele foi salvo por um dos caras que morreu, o Rory. E tem uma explosão e o braço dele cai na frente da Kimberly. E isso aqui é pra mostrar pra gente que eles vão morrer mesmo e acabou. Dane-se. É você, Satanás. Esse filme começa num parque de diversões, com pessoas se divertindo e uma moça batendo foto, quando aparece uma coisa estranha na máquina fotográfica. Morte no alto. Deus me defenderai. E tem uma galera que é da mesma escola e eles estão planejando ir na montanha-russa. Mas antes eles estão lá, curtindo de boa. E a Wendy tá cobrindo o passeio pro anuário da escola. Então é por isso que ela tá com a máquina batendo foto de todo mundo. E pessoalmente, eu acho que o começo desse filme dá bastante agonia. Porque como a gente conhece a franquia, a gente fica esperando logo o acidente acontecer. Mas eles ficam criando uma tensão desgraçada. Você vai morrer. E um detalhe meio engraçado aqui é que a Wendy tá morrendo de medo de ir na montanha-russa. E ao invés do namorado dela ir com ela, ele tira na moedinha que vai sentar do lado dela. Se vai ser ele ou um amigo dele. Tipo, ele tá dando isso pra menina. E ele perde, ou ganha, não lembro. Eu só sei que eles trocam de lugar. Então ele senta com a namorada do amigo dele, e o amigo dele senta com a namorada dele. E eles entram na montanha-russa. Sua mina tá aqui comigo, qualquer coisa eu abraço ela, hein? Fica na sua. Então, depois de muita tensão, finalmente vai começar. Todos eles vão andar na montanha-russa. E como todo mundo aqui já conhece essa franquia, acontece o que tem que acontecer. E começa o acidente. Tem um cara lá que é pervertido e ele fica tentando filmar as garotas, e uma delas dá uma porrada na câmera, e a câmera cai nos trilhos, e como já tá tudo mole, com óleo pingando, tudo começa a se soltar. E um por um vai caindo do brinquedo. E a gritaria, o pessoal tentando se segurar em alguma coisa, e eu tenho certeza que é muito capaz de rolar um desse aqui na minha cidade. Eu sei que nunca aconteceu, pelo menos eu acho, mas como eu vi esse filme quando era moleque, eu tenho medo. E eu vou levar esse medo pro resto da minha vida. E eu jamais vou entrar numa montanha-russa. Porque por mais que nunca tenha acontecido, eu sei que eu tenho azar suficiente pra isso. E a Wendy é a última a morrer.
Que viagem é essa, velho? Então depois disso, a cena volta pro início, e como tudo começa a acontecer exatamente como na visão dela, ela fica desesperada, e ela grita, esperneia, e ela fala que ela não vai na montanha-russa. E nisso algumas pessoas começam a discutir, e esse cara aqui dá um tapão na cara de uma mina. E ninguém se importa. Eu não sei por que ninguém se importou com isso aqui, bicho. O cara deu um tapão na cara da mina aí, pô. Qual foi? Ninguém veio acudir a mina. Por um azar, o namorado da Wendy, que não quis ficar do lado dela, eu preciso ressaltar isso aqui, ele ficou preso, ele não conseguiu sair do lugar. Então o brinquedo começa a andar, e como já era de se imaginar, Todo mundo morreu. e a Wendy fica desolada, porque ela perdeu o namorado e ela perdeu um bocado de amigo dela. E ela ainda fica pensando sobre a visão. E o Kevin, que é o cara que tava sentado do lado dela, tenta falar com ela, porque ele sabe que as coisas estão sendo difíceis, mas ela não tá nem um pouco afim. Sabe daqui, meu. Mas o Kevin continua tentando falar com ela. Então ele diz que ele procurou na internet e ficou sabendo de uma turma de colegial que ia viajar pra Paris, e que eles já estavam dentro do avião, e aí um cara teve uma visão e começou a falar que o avião ia cair, começou a gritar e saiu do avião junto com alguns amigos, e depois disso o avião caiu. Então ele diz que o mesmo pode ter acontecido com ela. Mas a informação que chama mais atenção aqui é a de que os 7 passageiros que saíram do avião morreram nos meses seguintes. 2 meninas da escola que saíram da montanha-russa chegam em um lugar pra fazer um bronzeamento artificial, e elas tinham convidado a Wendy antes, e deram o número de telefone pra ela. Mas a Wendy amassou, porque obviamente ela não quis vir com elas. E uma das garotas diz que quer ficar muito bem bronzeada, e isso não é só por ela, e sim por todo mundo que morreu no acidente e não pode ter uma formatura. A Wendy fala com a sua irmã, a Judy, e diz que se sente muito culpada, e ela diz que ela queria ter outra chance pra poder fazer tudo de novo, e as duas têm um momento legal de irmãs aqui. A Wendy pede pra irmã fazer companhia pra ela por um tempo, e nisso a irmã pede a câmera fotográfica emprestada. E quando a Wendy vai recarregar a câmera, ela percebe uma coisa estranha nas fotos. As duas garotas entram na sala de bronzeamento e elas começam a ajudar a morte. Primeiro porque o cara diz que não é pra beber lá dentro, e elas estão lá bebendo. E a outra mexe na temperatura da sala, então dane-se a regra. E aqui começa a cena clássica das coisas tudo se mexendo, demonstrando que vai dar tudo errado daqui a pouco. E a primeira coisa que deu errado foi que a porta trancou sozinha aqui. Então quando der merda não vai dar pra ajudar. Enquanto isso, a Wendy começa a analisar as fotos e percebe que todas as fotos estão mostrando pistas de como as pessoas vão morrer. E depois de passar bastante tempo na máquina, as meninas percebem que tem alguma coisa de errado, e realmente tem alguma coisa de errado, porque elas não conseguem sair. E ninguém consegue entrar, e elas acabam virando churrasco. E essa aqui é uma das piores mortes da franquia até agora, eu acho. Caralho, cuzão. E no enterro das meninas, o Kevin e a Wendy têm uma conversa. E a Wendy fala sobre não ter o controle da própria vida dela e tal, e ninguém tem. E aí a Wendy traz umas fotos, mostrando pessoas que já morreram, e que as últimas fotos das pessoas deram pistas de como elas iam morrer. Então nesse filme aqui, esse vai ser o meio de tentar salvar as pessoas, as fotos. E eu só quero reclamar de uma coisa, que é o nome das meninas aqui. Frank tava atrás da Ashley e da Ashley. É muito parecido, mano. Uma podia ser Ashley, a outra podia ser Lucineide, Creusa, qualquer nome, mano. Só pra gente conseguir diferenciar melhor as meninas. Eu preciso te pedir pra deixar o like nesse vídeo, pra ele poder chegar a mais pessoas. E se você gosta de vídeos como esse, de análise de filmes, de séries, se inscreve no canal pra poder acompanhar os próximos vídeos. E a próxima foto é a do Frank. E enquanto eles estão vendo a foto, começa a acontecer merda. E ninguém, a não ser eles, consegue perceber isso aqui, bicho. O carro começa a se mexer, o outro carro prensa eles e ninguém percebe. Mas quando a gente pensa que era a vez deles, na verdade, é a mesma vez do Frank, que tava no carro da frente e já foi de arrasta pra cima. E agora eu acho que essa aqui é a pior morte de todas. Tanto que eu não sei nem como é que eu vou mostrar isso aqui no vídeo. E os dois começam a ficar cada vez mais desesperados, porque ele não consegue desvendar o mistério das fotos, mas aí ele começa a prestar mais atenção, e depois disso eles vão falar com o Luiz. É Luiz, mas eu vou falar Luiz, mano. Vão falar com o Luiz lá, que tá malhando de boa. E eles ficam tentando mostrar pra ele que ele vai morrer daqui a pouco, pô, a qualquer momento. E do nada, 2 espadas se soltam e quase mesmo o cara morre. Eu não sei por que tem 2 espadas no meio do bagulho da academia lá. Espada de verdade, sabe? Não é espada decorativa. O bagulho corta bacana aí. E quase cortou o cara, mas ele conseguiu escapar. Dane-se a morte, eu ganhei, eu sei como se faz. E morreu. E o padrão que eu tô vendo aqui é que onde esses dois vão, eles dão um jeito de matar a pessoa, pô. Cadê a polícia pra prender os caras, pô? Não é possível que dê pra se livrar de tanta coincidência assim. Então chegou a hora do Kevin e da Wendy irem matar mais 2 pessoas. E eles chegam no depósito de construção e começam a contar toda a história de novo. E as pessoas começam a duvidar e tal, mas tudo começa a ficar cada vez mais sinistro. Mas o que chama atenção é que os dois realmente estão fazendo de tudo pra ajudar a morte. Tenha cuidado com as caixas! E pra desespero de todo mundo, o cara liga uma serra de cortar pra poder cortar os compensados. E as coisas começam a se mexer sozinhas. E nisso, o Ian quase acaba morrendo. Mas o Wendy salva ele. E ela causa um acidente maior. E eu preciso me decidir sobre qual é a pior morte desse filme. Porque pra mim agora é essa. Porque a Erin, ela é perfurada por uma máquina de pregos. E finalmente os dois vão parar na polícia, cara. Porque todas as pessoas que eles foram ver estão morrendo. E aqui já tá muito claro que os dois estão ajudando a morte. Mas eles não estão percebendo ainda. É tipo aqueles episódios da visão da Raven, onde ela tem uma visão e aí ela tenta mudar a parada. Só que na
na verdade ela que causa o bagulho. Então, tipo, se ela tivesse a visão e não fizesse nada, não ia ter episódio nunca. E durante o filme tem um mistério sobre uma pessoa que tá sentada na montanha-russa, e eles finalmente descobrem que essa pessoa é a Judy, a irmã da Wendy. Então chegou a hora da Wendy ajudar a matar essa própria irmã. Olha só que legal. A Wendy finalmente decidiu ver a foto dela e a do Kevin, pra saber como é que eles vão morrer. E ela não consegue entender a pista dela, mas a do Kevin é que ele vai morrer por fogos de artifício. E os dois se encontram na feira pra tentar salvar a vida da Judy. E dois idiotas lá, aleatórios, têm a ideia genial de assustar um cavalo. E o cavalo se solta no meio da festa e acaba enforcando a Judy. E é correria atrás de correria. Mas o Kevin pega uma espada e ele consegue salvar a vida da Judy. E isso é muita coragem, porque, pô, tá acontecendo um bocado de merda. O cara pega uma espada pra tentar cortar um fio. Era muito mais fácil de cortar a cabeça dela ali. Mas deu certo. E a Judy fica na tranquilidade. Só que uma das amigas dela também tava na montanha-russa. Então você já sabe. Faleceu. E a Wendy consegue salvar o Kevin. E agora, a única pessoa que tá marcada pra morrer é a própria Wendy. E pra surpresa de todo mundo, o Ian aparece lá puto da vida, porque afinal ele tava no trabalho dele, de boa, vivo, até que a Wendy chega com o Kevin e eles praticamente causaram a morte da amiga dele. E ele veio causar a morte dela. E como o Ian se safou da morte, ele tá praticamente imortal. Viu? Eu não vou morrer. E morreu. Então acabou. Todo mundo que tava na montanha-russa morreu, menos a Wendy, o Kevin e a Judy. Eles ficaram vivos de boa e viveram felizes para sempre. Tá tudo bem? O que foi? Todo mundo morreu. Acabou. É você, Satanás. Esse filme começa no autódromo, e tá tendo uma corrida de carros de firmeza, e aqui nós estamos apresentados a um grupo de amigos. E por curiosidade, se você já viu The Boys, você conhece essa mina aqui. E se você, como eu, é uma das 7 pessoas que assistia as séries do Arrowverse, você vai lembrar desse cara aqui. Então tá tudo normal, tão normal quanto é possível numa corrida de carros, até que uma das pessoas percebe que o lugar tá bem prejudicado. E um detalhe é que os parafusos estão se soltando sozinhos. Eu não tenho condição, a morte tá com muita raiva, porque tudo que podia dar errado, começa a dar errado. É gasolina na pista, é carro derrapando, roda de carro voando de um lado pro outro, arquibancada quebra, e como é de lei, todo mundo começa a morrer. E quando o Nick morre, a cena volta pro início, e agora é a hora onde o Nick grita, esperneia, chama todo mundo pra ir embora do lugar, porque vai acontecer uma coisa ruim, e começa a discussão, porque afinal, tem um maluco gritando que todo mundo vai morrer, e um grupo de pessoas sai do lugar. E eles ficam discutindo e tal, e aí acontece o bendito acidente. Eu não acredito! É só por isso que eu vim ver essa coisa de caipiras. E aí? Você é doido? Enquanto todo mundo continua discutindo, uma mina é atingida por um dos pneus do carro. E logo depois da morte dessa mina, que eu nem sei o nome porque não deu nem tempo dela aparecer no filme direito, a galera toda vai pra cafeteria e o nome da cafeteria é Morte por Cafeína. Deus me defenderai. E nessa conversa, o Nick diz que ele teve uma visão e todos eles ficam se questionando por que eles estão vivos. E um detalhe pro Hunt brincando com a moeda aqui. Isso não parece muito importante aqui, mas vai por mim, vai ser. A galera vai no memorial e lá o Nick e a Laurie encontram 2 pessoas que também foram salvas por causa da premonição do Nick. E eles também encontram um cara que é desgraçado. E eu acho que eu não posso nem colocar o que ele falou aqui. Sua hora vai chegar, macaco. E nessa madrugada, o Nick tem um pesadelo horrível. E o Carter, que é um desgraçado que ameaçou o George, aparece na frente da casa dele e ele tá possesso de raiva. Ele tá doido pra fazer uma merda. Mas a morte mexe os pauzinhos lá e deixa ele se lascar sozinho. Porque o som do carro liga, o carro começa a andar sozinho e o gancho prende no pé dele e sai arrastando ele e depois tudo começa a pegar fogo. E o carro explode. A Janet liga pra Laurie pra informar que 2 pessoas que escaparam do acidente morreram. A Laurie chama o Nick pra ver o noticiário, e aí o Nick diz que ele já viu aquela porta antes. Porque aqui nesse filme, o Nick tem vários sonhos com várias imagens que ele não consegue entender, mas essas imagens dão pistas de como as pessoas vão morrer. E no meio disso, ele tem mais uma visão. Que viagem é essa, véi? Uma das mulheres que também escapou do acidente tá bem tranquila na vida com seu filho. E os garotos estão brincando de jogar pedra na grama, tentando acertar uma placa. E na visão do Nick, a gente pode ver um cara fumando. Então já fica claro pra gente que esse cara vai ter a ver com o acidente da mulher. E ela entra no salão, que já tava fechado, mas mesmo assim ela entra e faz todo mundo trabalhar fora do horário. Nós fechamos às 6 horas, por favor. Então a morte começa a fazer o trabalho dela. E assim, cara, que agonia de ver todas as coisas se mexendo assim. Você vai morrer. Mesmo depois de acontecer vários acidentes, a mulher sai do salão sã e salva. Tô de olho em vocês dois, estão ouvindo? E morreu.
A mulher morreu porque o cara tava cortando a grama. E aí tinha uma pedra que foi arremessada pelos garotos. E a pedra furou ela. E essa aqui é a serenidade no olhar de um homem que acabou de matar alguém. Por acidente? Sim, mas a mulher tá morta aí, né? O Nick, a Laurie, a Janet e o Hunter se encontram. Então o Nick e a Laurie começam a contar a visão. E ele diz que tem milhões de artigos sobre pessoas que tiveram premonições de acidente. E essas pessoas conseguem se salvar, mas logo depois elas morrem. E um detalhe interessante pra caramba é que o Nick apresenta duas teorias. Uma diz que se você quebrar a ordem que as pessoas morrem, você consegue acabar com isso. E a outra diz que você tem que salvar uma pessoa e aí todo mundo vai ser salvo. Mas aqui eu apresento a minha teoria, que todo mundo aqui vai morrer, independente do filme, porque sempre acontece isso. Se eu não me engano, eu acho que teve uma pessoa só que sobreviveu, que foi a Claire. Mas aí ela voltou pro segundo filme e ela morreu, então não tem muito o que fazer. A gente já sabe o final, mas o que importa aqui pra gente é a jornada. E o Hunt é o personagem que não acredita em nada. E a Janet é a pessoa que me representa, porque eu poderia até não acreditar em nada no início, mas se duas pessoas morressem na minha frente, eu já ia cair morto de medo. Não precisava nem a morte fazer nada. Cagão sem exceção. E nisso a Janet vai embora com medo e o Hunt fica na paz e diz que se ele vai morrer mesmo, a única coisa que ele pode fazer é aproveitar o tempo que resta. Enquanto isso, o Nick tem mais uma visão totalmente confusa. E aí eles voltam pro autódromo pra tentar descobrir alguma coisa e ver a hora que as pessoas morrem. E nisso ele deu de cara com segurança do autódromo. E aí ele mostra a gravação do acidente e obviamente fica tudo mais fácil agora. E a ordem fica o seguinte: primeiro é o cara da jaqueta de mecânico, depois o Hunt, e aí a Janet, o George, a Laurie e depois o Nick. E agora o plano é impedir a morte do mecânico pra tentar quebrar a corrente. Então eles vão falar com o mecânico calmamente. Sua vida tá correndo perigo, eu acho que você vai morrer. Agora deu caralho mesmo, viu? E antes dele ter uma conversa, o próprio mecânico prepara o terreno pra morte dele. Já avisei que vai dar merda isso. E no meio dessa conversa, um carro se solta e quase mata o mecânico. Ai, meu Deus. Bem, eu acho que ainda não chegou minha hora. E morreu. E agora o pessoal tá em choque porque 3 pessoas morreram e o Nick não sabe quem é a próxima vítima, porque o Hunt e a Janet morreram quase ao mesmo tempo. Então o que deve fazer é procurar os dois. E o Hunt tá num clube perto de uma piscina, fazendo uma coisa que eu não posso falar o que é. E a Janet tá andando de carro por aí e coisas estranhas começam a acontecer. E o Nick tem uma visão e vê a morte do Hunt. E a única coisa que ele entende é que tem alguma coisa a ver com a água. E o Hunt tá no clube perto da piscina. Então você já sabe, né? Vai morrer. Ele tem uma briguinha com uma criança, e aí ele pega uma arma de água e coloca em um lugar. E até aí tudo bem, só que o problema é que o brinquedo cai e liga a drenagem da piscina. E até aí tudo bem também. E voltando a falar da Janet, ela tá indo pra um lugar, lavar o carro, só que pro azar dela, tudo começa a dar errado. O sistema molha, o carro dela fica preso, e o celular fica fora de área, e o encanamento abre, e o teto do carro também. Então dá realmente tudo errado aqui. Enquanto isso, o Hunt tá de boa na beira da piscina, e a moeda dele cai. E lembra que eu falei lá no início que ele era viciado em brincar com essa moeda? Pois é, ele pula na piscina pra pegar a moeda, e até aí tudo bem também. Mas o problema é que o sistema de drenagem da piscina tá ligado e o ralo quebrou, então ele é simplesmente sugado pelo sistema e fica preso. E a Janet tá no lava rápido e ela tá presa, sendo enforcada pelo próprio carro e ainda por cima se afogando. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E por uma sorte do destino, a Laurie chega e salva ela. Então ela vai ficar bem e vai ficar salva dessa vez. Ou será que não? Eu preciso te pedir pra deixar o like nesse vídeo, pra ele poder chegar a mais pessoas. E se você gosta de vídeos como esse, de análise de filmes, de séries, se inscreve no canal pra poder acompanhar os próximos vídeos. E voltando a falar do Hunt, meio que não tem muito o que falar dele, porque deu ruim. E o próximo da lista é o George. E ele tá de boa com isso. Ele fala que ele perdeu a família dele, que ele tá preparado pra morrer, porque a família dele tá esperando ele. E o Nick e a Laurie estão em casa, mortos de preocupado, porque, né, premonição. E eles estão tentando deixar tudo mais seguro. Mas o lance é que se o George morrer, a próxima da lista é a Laurie. E o George aqui tá tentando cometer o oposto de viver, e ele não consegue. Então a única conclusão óbvia que eles chegaram é que a corrente foi encerrada, porque todo mundo tá vivo ainda. Então eles realmente ficam de boa. Planejam viagem, planejam sair, eles querem curtir a vida deles por um tempo, né? Porque isso aqui é premonição e a gente já sabe que a regra é clara. Todo mundo vai morrer, mano. Não importa o que aconteça. E o Nick tem mais uma visão. E nisso ele olha pra TV e descobre que tem mais um sobrevivente, que tá internado à beira da morte. E ele é o próximo da lista. E lá no hospital tem um idoso que vai entrar na banheira, mas o cuidador dele esquece de desligar a água. E isso aqui vai dar muito errado, porque sim. E assim, olha o estado desse cara aqui. Pô, coitado desse cara, por que ele simplesmente não morreu? Ele fica vivo pra ser o plot twist do filme e morrer de um jeito pior, porque tipo assim, ele tá lá e o Nick e o George chegam no hospital e não dá tempo de fazer nada, porque a banheira simplesmente cai e amassa o cara e ele morre. E assim, eu tenho certeza que o cara que deixou a água ligada vai ser preso, porque, né? E outra pessoa que vai ser presa também é o motorista da ambulância, porque sim, o George também foi de arrasto pra cima. E ele foi amassado pela ambulância. A Laurie e a Janet estão curtindo o dia de amigas e coisas estranhas começam a acontecer. E o Nick corre desesperado pra achar as duas e no meio disso ele tem uma visão com o cinema explodindo e as duas foram ver um filme, né? Então elas estão no cinema. E o Nick entra desesperado e começa a tentar avisar a Laurie, que obviamente sai da sala de cinema porque ela não quer morrer, mas a Janet tá nem aí mais, mano. Ela tava morrendo de medo no início,
mas agora ela quer ficar lá, ela começa a dar xerique, ela fala que ela não vai sair de lá porque ela tinha que estar lá e não naquela corrida imbecil. E ela fica lá. E o cinema começa a explodir, todo mundo sai correndo, desesperado de um lado pro outro, a escada rolante quebra, a Laura é sugada pela escada rolante e morre. Só que aí que tá, pô. Isso aqui é um outro plot twist do filme, porque tudo isso aqui não passava de uma outra premonição, e aí ele teve uma premonição, e dentro dessa premonição ele teve uma outra premonição. Enfim, eu só sei que a cena volta pro início, segundos antes da morte do George, mas o George morre assim mesmo, porque, né, dane-se o cara. Mas o Nick dirige, vai pro shopping, e ele entra no lugar que tava pegando fogo, e ele consegue apagar o fogo. Ele dá um bocado de prego no braço e quase morre? Sim, mas o importante é que ele conseguiu apagar o fogo. E realmente tudo acaba bem aqui. E algum tempo depois, o Nick tá de boa na vida dele, ele passa por uma construção lá, e diz os caras tomarem cuidado, porque acidentes só acontecem, né? E depois ele se encontra com a Laurie e com a Janet, e eles estão numa cafeteria, todo mundo feliz, sorridente, como se nada de ruim tivesse acontecido na vida deles. Mas aí, o Nick começa a olhar de um lado pro outro e percebe vários sinais. E que, na verdade, tudo que eles fizeram foi pra trazer eles pra aquele momento. Todo mundo morreu. Acabou. É você, Satanás. O quinto filme da saga começa com o Sam, que é um dos personagens que vai ser o protagonista dessa história. E ele tá oferecendo alguns pratos de comida pros amigos, porque ele é cozinheiro. E até aí tava tudo bem. Só que então chega sua namorada, e eles começam a conversar. Não tá dando certo, Sam. A gente não tá legal. Mas que caralhão, que caralhão. E logo a gente vai conhecendo os outros personagens. Nós temos o Peter e a Candice, que são um casal, e eles se gostam bastante aqui e parece que são bem parceiros. Nós temos a Olivia, que faz o papel da gostosona do filme, e um detalhe que é muito importante pro filme é que ela usa óculos. E a gente tem um carinha chamado Isaac, que é o tipo galanteador, ou ele pelo menos pensa que é. E toda essa galera aqui vai pro tipo de passeio. E um dos últimos a entrar no ônibus é o Nathan. E toda essa galera tá se ajeitando no ônibus, e pouco a pouco coisas estranhas começam a acontecer. Cuidado onde pisa. É você, Satanás. Então ele chega numa ponte, e aí a trilha de suspense começa a aumentar. E quando eu tava vendo o filme, foi nessa hora que eu pensei, pronto, é isso. Agora vai cair a ponte e vai morrer todo mundo agora. E eu tava certo, porque é nessa hora que começa a ventar muito, e por conta do vento, a ponte começa a rachar, eu não sei como, e aí os cabos de aço começam a se soltar, e é isso. Começa a gritaria, todo mundo começa a correr, começa a cair, e uma das primeiras coisas que cai aqui também é a Candice. E quem morre logo em seguida é o Isaac, porque ele tava no banheiro na hora que começou a dar merda, então ele ficou dentro do ônibus, e o ônibus caiu, e eu acho que não tem como sobreviver isso aqui. A galera continua correndo, e a Olivia perde o óculos numa cena típica de Velma do Scooby-Doo. O Sam coloca a Molly pra andar em cima de uma parte da estrutura da ponte, e depois ele coloca a Olivia. Só que como esse filme aqui é premonição, e sempre tudo tem que dar errado, a Olivia cai na água, e ela fica viva por 20 segundos, porque logo depois, um carro cai em cima dela. E o Nathan começa a correr, e ele morre atingido por uma parte da estrutura da ponte, mas assim, a morte que é a maior sacanagem do mundo é a do calvo. Já não basta ser calvo, ele ainda morre todo fudido. O Sam e o Peter dão um jeito de pular na grade e eles conseguem salvar. Mas é como eu tenho dito, o nome do filme é Premonição, então a gente já sabe que vai acontecer merda aqui. Vai morrer. O Peter simplesmente é espetado por um monstro de ferro. E depois disso, quem vai conhecer Jesus também é o próprio Sam. Então, como é de lei, a cena volta pro início e todas as coisas começam a se repetir. Então o Sam se desespera e algumas pessoas começam a sair do ônibus junto com ele. E logo depois disso, o acidente acontece. Como sabia? Não sei. Só sei que foi assim. O Sam foi pra delegacia, porque, né, uma pessoa diz que a ponte vai cair e depois a ponte realmente cai, então é de se esperar que algumas pessoas desconfiem dele. Mas como depois disso tudo, o laudo saiu e a perícia constatou que a ponte caiu por conta da força do vento, todo mundo é liberado. A galera toda vai pro enterro, porque todo mundo da empresa morreu, e todo mundo fica questionando o Sam, porque ele sabia do acidente e ele saiu e algumas pessoas ficaram vivas, só que ele não tem nenhuma resposta. Quem poderá esquecer o sorriso de Trevor Wynn ou do Isaac Palmer? Ele falou meu nome. E aqui a gente vê um velho conhecido da franquia. E como sempre ele aparece dando uma de doido, e assim, já imaginou que tá no meio de um cemitério, depois de escapar do acidente e escutar isso aqui? A morte não gosta de ser enganada. Vocês devem ter cuidado. Agora deu cara aí mesmo, viu? Depois disso, Sam aparece na casa da ex-namorada dele pra cobrar respostas, porque ela simplesmente terminou com ele e ele quer saber o porquê. E depois de tentar enrolar um pouquinho, a Molly acaba falando que ela terminou com ele pra ele poder viver o sonho de ir pra Paris. Então a Candice se encontra com o Peter e ela diz que ela não tá conseguindo se concentrar nos treinos. Mas o Peter diz que ela vai conseguir e começa a dar todo o incentivo pra ela. E essa cena aqui é legal porque mostra que eles dois são muito parceiros e se apoiam muito. Só que o problema é que começa a bendita trilha de suspense. E aparentemente, esse lugar aqui é o lugar mais insalubre do mundo. O ar-condicionado não funciona, tá tudo uma porcaria. Então o pessoal pega 2 extensões e liga um bocado de ventilador. E daí começa a pingar água do teto, a água pega num fio que tá desencapado, e nisso um parafuso cai em cima da plataforma. E essa plataforma é a plataforma que a Candice está usando pra treinar. E desafiando todas as leis da física, o parafuso cai em pé. E nisso começa uma das cenas mais agonizantes de todas aqui.
Já avisei que vai dar merda isso. A Candice vai pras barras e ela tá indo até bem, só que a garota que tá no lugar que ela tava acaba pisando em cima do parafuso, jogando todo o pó no ventilador, e aí acontece uma coisa meio chata com a Candice. O Sam vai falar com o Peter que tá desolado e nisso o cara doidão aparece de novo. A galerinha se encontra no escritório e aqui o Isaac chega no escritório e ele começa a falar um bocado de besteira. Você era tão safada. E quando ele tá lá roubando a gaveta de todo mundo que faleceu, ele acha um vale-presente de uma casa de massagem, que ele vai lá fazer a massagem dele. Só que ele pensa que essa massagem aqui é uma massagem com final feliz. Mas na verdade é só uma massagem normal. Furrei. Sem furrei. Não quero furrei não, hein. Sem furrei. A galerinha tá de boa tomando os drinks, mas nisso, o Peter continua ficando cada vez mais perturbado. E voltando à casa de massagem, começa a parte que mais dá agonia de todas, porque a massagista pega um bocado de agulha e enfia nele. E depois faz a massagem dela e fala pra ele dormir por um tempinho. Só que pra dificultar a vida do Isaac, começa um incêndio. E aí ele fica desesperado, porque ele tá todo espetado de agulha e tá tendo um incêndio na frente dele. E ele se mexe pra cacete e ele acaba caindo. E as agulhas entram tudinho no corpo dele. E pra deixar tudo pior, tinha um galão de álcool perto dele. E quando tá vendo o filme, tu pensa, pronto, ele morreu, acabou. Só que não, dá tudo certo. Ele não morre queimado. Ele morre amassado por uma estátua do Buda. E como duas pessoas já morreram em circunstâncias estranhas, o cara doidão aparece aqui e ele tem uma conversa com o grupo. Ele diz que eles vão morrer e que o único jeito é matar outras pessoas pra essas pessoas ficarem com a morte deles e assim eles poderem pegar o tempo de vida dessas pessoas. E logo depois disso, o gênio do Sam diz que não foi todo mundo que morreu no acidente. Ele fala que a Molly não morreu. E aí o Peter fica maluco. Ele fica mordido dizendo, pô, por que tu salvou ela, não salvou a gente? Tu acha que ela merece viver? Por que tu não salvou os outros? E ele fala isso aqui na maior, como se o cara fosse Superman. E ele fica putaço e vai embora. E então o filme corta pra Olivia, que vai fazer uma cirurgia nos olhos. E eu acho que essa também seria minha reação aqui. Já parou pra pensar que a cirurgia nos olhos é a única cirurgia que tem que ficar acordado e manter os olhos abertos? E assim, essa cena inteira é de causar agonia, porque o médico posiciona ela lá, fala que vai vir um laser no olho dela, e quando ele vai colocar os dados dela na máquina, ele percebe que tá faltando dados. Então ele simplesmente deixa ela na sala e vai embora. E ele deixa a mulher com o olho todo arreganhado lá. Então por causa de um pouquinho de café e uma tomada, o resfriador do laser começa a dar defeito, e quando ela tenta desligar a máquina, ela acaba ligando a máquina, e acontece a pior coisa que poderia acontecer. O laser começa a queimar ela inteira, e só isso aqui já é da cadeia pro médico, porque ele deixou ela lá, então tudo isso aqui é culpa dele. Só que pra completar, ela escorrega e cai do prédio, e o carro ainda passa por cima do olho dela. Então sim, esse cara foi preso, com toda certeza. Depois de todas essas mortes, o Sam faz um mapa com a ordem das mortes, e o próximo a morrer é o Nathan, que tá de boa trabalhando na empresa, e quando ele tem uma discussão com um dos funcionários, ele acaba matando o cara sem querer. E por consequência, ele ganha o restante da vida do cara. E vendo isso, o Peter fica altamente interessado, porque ele também quer matar alguém e ganhar mais tempo de vida. Só que no meio dessa conversa, mais uma pessoa morre. E quem vai ser o próximo? Quem é o quê? E depois de tanta merda acontecendo, mesmo assim, o Sam decide ir pro trabalho. Tem demência? Só que o lance é que ele trabalha no lugar mais perigoso do mundo. Um lugar onde é muito propenso de acontecer acidentes. A cozinha de um restaurante. Podia ficar feio, hein? E ele finalmente decide que sim, ele vai pra Paris. Aí ele avisa o chefe dele, e depois ele tem um jantar romântico com a Molly. Só que no meio do jantar, aparece o Peter, que também é em choque. Então ele senta, ele começa a conversar com os amigos dele, e ele diz que ele tentou matar uma pessoa pra poder ganhar mais tempo de vida. Só que ele não conseguiu. E a conclusão óbvia que ele chega é de que ele vai matar a Molly. Porque claro, se tu não mata alguém que tu não conhece, obviamente tu vai matar alguém que é a namorada do teu melhor amigo. Por que não? Então começa uma perseguição maluca. E o Sam tenta salvar a Molly, mas nisso, aparece o policial. Tá ferida? É o Peter, ele tá armado. Complicou. E agora o Peter tá malucão. Ele ganhou mais tempo de vida, mas mesmo assim, ele decide que ele vai matar a Molly, porque ele não tá afim de passar o resto da vida dele na prisão. Então o Sam e o Peter começam a lutar, e é porrada atrás de porrada, mas no final de tudo isso, o Sam mata o Peter empalado. E aí fica tudo bem, porque aparentemente deu tudo certo. Mesmo depois de matar um cara dentro da cozinha do restaurante, ainda assim, o Sam foi indicado pro emprego. Então ele vai pra Paris. E agora sim, é o melhor momento de todos os filmes de premonição, porque desde o início a gente tá vendo esse filme, e a gente tá vendo que o cara tá falando que ele vai viajar pra Paris, que ele pode ir pra Paris ter um emprego lá, e a pergunta que eu faço, quem é que tava voando pra Paris quando o avião explodiu? Sim, toda a galera do primeiro filme de premonição, porque esse filme aqui se passa antes de todos os filmes. Um rapaz teve um surto de pânico e quis sair do avião. Ele falou que teve uma premonição. Porra, fudeu foi tudo. E pra finalizar de vez o filme, o avião cai em cima do bar onde o Nathan tava. Então agora sim. Todo mundo morreu. Acabou.